Olá, meus anjinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada nós vimos todo o reino protista. Foi uma aula um pouco longa, mas nós conseguimos concluir, né, todo o conteúdo que se referia ao reino protista, tá? E hoje a gente vai dar continuidade vendo um outro reino, tá? Que é o reino Fungi. Eu particularmente sou apaixonada por esse reino. Gosto muito desse reino, é um reino muito interessante, tá? Eu espero que, assim como eu, vocês gostem também, tá? Então vamos ver um pouquinho sobre essa diversidade dos fungos. Estão aí essas imagens que eu trouxe aí para vocês, tá? Desses lindos fungos. Então nós vemos aí alguns cogumelos, né? Vemos que existe uma grande diversidade na natureza, né? Vemos que eles amam matéria orgânica, a gente vendo aí esse bolor no pão, quem nunca viu isso em casa, tá? Então, todas essas estruturas, não só essas, como outras, tá? Inúmeras, né? São fungos, tá? Fazem parte do reino fungi, tá bom? Então, vamos lá ver algumas características, né? Na verdade, as características gerais que classificam, né, esse reino, tá? Então, eles são seres eucariontes, tá, gente? Então, a gente já sabe que um ser eucarionte é aquele que possui a membrana nuclear. Então, vão ser seres totalmente diferentes dos procariontes. Então, a gente já conheceu, por exemplo, os organismos do reino protista, que eles são eucariontes. E também agora a gente está conhecendo os do reino fungi, que também tem essa característica, tá? Então, além deles serem eucariontes, eles também são seres heterotróficos, tá? Então, quando ele é um ser heterotrófico, é aquele ser que consegue produzir ou não o seu próprio alimento. Justamente, ele não consegue produzir o seu próprio alimento, tá? Então, aí o que acontece? Eles se alimentam, tá? Justamente de nutrientes absorvidos pelo meio. Aonde ele estiver, ele vai estar se alimentando, tá? Daqueles nutrientes que estejam ali. Então, nós dizemos que os fungos, eles têm uma característica peculiar de serem decompositores, tá? Ou saprofágicos ou saprófagos, tá? Essa característica justamente que eles têm de decompor a matéria orgânica. Um exemplo. Quando algum animal morre, quando nós morremos, né, nós entramos no processo de quê? Decomposição. Né? Toda essa nossa estrutura corpórea, enfim, nossos órgãos, eles vão se decompor. E vocês acham que quem é que faz essa decomposição? Fungos e bactérias, tá? Principalmente é uma grande riqueza de fungos na Terra, porque eles auxiliam no processo de decomposição, eles são saprófagos, tá? Eles têm essa característica que é muito importante, tá certo? Então, eles podem ser uni ou multicelulares, podem ter uma célula apenas, como também podem ter várias células, depende da espécie que eu estou me referindo, tá? Então, a sua estrutura corpórea, principalmente assim, estou me referindo aos multicelulares, tá? Eles são formados por filamentos, tá? Que nós denominamos de hifas. A gente vai ver uma imagem no slide posterior, tá? Que a gente vai ver como que é uma hifa, tá? Então, esses filamentos são chamados de hifas, tá? E espécies de vida livre, tá? Podem viver associadas, tá? Daquela simbiose, ou seja, ela pode estar ali para conviver com outro tipo de ser vivo e não fazer mal para aquele ser vivo, tá certo? Nós encontramos espécies de fungos que também são assim. Já outras, tá? São parasitas, então faz o parasitismo, ou seja, vai estar ali naquela espécie, né, naquele outro organismo e vai causar danos, tá? Existem dois tipos de reprodução que a gente vai ver um pouco mais adiante. Eles fazem reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Lembrando que quando ocorre uma reprodução sexuada, há uma troca de gametas. Quando ocorre uma reprodução assexuada, não há troca de gametas. Tudo bem até aí? Vamos para o próximo slide. Em relação às hifas, né, a sua estrutura lá corpórea. Então, existem essas duas imagenzinhas que eu coloquei aí, mas vamos ler aí comigo. Então, o corpo dos fungos multicelulares, ele é formado por hifas, como eu já tinha falado anteriormente, que vão ser justamente esses filamentos delgados que
eles se juntam, tá? E formam o que chamamos de micélio, tá, gente? Então, o micélio, ele vai dar origem ao corpo do fungo, que nós chamamos de corpo de frutificação, tá certo? Então, esse emaranhado aí desses tubos, eles se ramificam, tá? E eles têm uma grande quantidade de quitina. Uma quitina é um polissacarídeo, ou seja, é um açúcar, tá certo? Então, ele tem essa composição. Olhando essa primeira imagem aí, gente, a gente consegue perceber, tá, que existem dois tipos de hifas. Hifas septadas, quando ela vai ter esses septos, ou seja, essas paredezinhas aí, essas divisórias, que vai dividir uma hifa da outra, tá? E nós temos também a hifa não septada, ou que pode ser chamada de hifa cenocítica, tá? Que ela não possui esses septos, tá certo? E está aí nessa próxima imagem as hifas, como vocês estão vendo, o conjunto dela forma os micélios, e esse micélio vai dar origem ao corpo do fungo, que nós chamamos de corpo frutífero ou corpo de frutificação. Posteriormente, aí no próximo slide, vamos entender um pouquinho da classificação dos fungos, tá? Entendemos as características gerais e vamos entender como é que eles se classificam. Eles vão ser subdivididos em 3 tipos de filos, que é o que a gente vai estudar agora, tá certo? Esses 3 tipos, não é que não existam mais, existem. Mas esses 3 filos que nós vamos estudar são os filos principais, que englobam a grande maioria dos fungos. Tudo bem? Então vamos lá para os palavrões aí, né? Essas palavras grandes aí, que na ciência, né, na biologia, a gente já começa a se acostumar. Então vamos lá. Existe o filo Ascomicota, que são chamados de fungos ascomicetos, tá? Existe o Zygomicota, que também pode ser chamado de zigomicetos, e existe o Basidiomicota, tá? Que são os basidiomicetos. Sempre quando a gente ouvir a palavra mico, tá? A gente sempre vai referir-se a fungos, tá? Quando a gente fala micoses, a gente vai ver um pouquinho de micoses posteriormente. Então, a gente já sabe que são doenças causadas por fungo, quando ela tem essa, ou um prefixo ou um sufixo mico, tá certo? Então, vamos dar aí procedência à nossa aula. Então, vamos lá. Vamos estudando, primeiramente, o ascomicota, que são os ascomicetos. Gente, esse é o maior grupo de fungos, tá? Como a gente vê aí na descrição que eu coloquei para vocês, olha a quantidade de espécies que foram descobertas até a atualidade. Então, são pouquinhas? Não, né? E os números aí enormes, né? Então, existem muitas espécies que englobam aí os ascomicotas, ou seja, os ascomicetos. Então, eles possuem uma importância ecológica, tá, para o meio ambiente, e eles possuem também uma importância econômica muito boa, tá? Então, os ascomicotas, eles vão ser decompositores de matéria orgânica, sim, tá? E a gente conhece uma parte dos ascomicota como aqueles bolores, tá? Que podem ser verde, azulados, vermelhos, castanhos, dependendo da espécie, tá certo? Os líquens, que eu falei na aula passada, que eu ia falar um pouquinho mais agora em fungos, vai ser justamente uma associação simbiótica entre fungo e planta, e fungo também lá, e os protozoários, tá certo? A alga também vai fazer essa simbiose, tá certo? Então, eles vão estar lá juntinhos, fazendo, né, a função deles lá naquela determinada planta, tá certo? Então, vamos lá proceder com a nossa aula. Estão aí essas imagens dos ascomicetos, tá, gente? Então, se você já viu algum desses, eu tenho certeza que pelo menos o líquen você já viu aí em árvore, são aquelas manchinhas. Essa manchinha aí tá meio esverdeada, mas ela pode estar meio esbranquiçada. A gente sempre encontra no caule das árvores, não é isso? Então, a gente, quando deixa o pão muito tempo lá no armário, ele já começa a surgir esses bolores, né, que nós chamamos de bolores de pães, de frutas. Então, ele começa a ter fungos. Por quê? Ali a matéria orgânica, né, já vai ser decomposta. Nós temos esse outro, o morchella, né, o morchella, que é chamado, que também ele tem grande valia, a gente vai ver um pouquinho posteriormente, né?
E o tricoloma, esse primeiro aí que a gente está visualizando, que é muito comum a gente achar em florestas, sobre pedras, rochas, enfim, certo? Então vamos pular aí para o próximo slide e vamos entender um pouquinho da importância econômica, gente. Isso aqui é aquele tricolora, tá? Que eu falei anteriormente. Então a importância econômica, gente, principalmente lá nos países Europa, Ásia, enfim, tá? Eles têm esse costume de fazer com aquele cogumelo, né? E o que eles chamam de trufas, tá? Então é esse alimento aí, ó, e ele é um alimento muito caro, então vai ter uma importância econômica para os países, para as cidades que conseguem aí produzir essas trufas, né? Porque é vendido a um bom custo, tá? Então, no próximo slide, a gente também vai continuar vendo essa questão econômica, gente, porque o que que acontece? Os fungos também são utilizados, tá? Principalmente os ascomycetos, tá? Como fermentação, tá? O que que acontece? A produção de vinho, tá? Esses vinhos normais, tá? Vinho, cerveja, tá? Queijos, tá? Como, por exemplo, o queijo gorgonzola, que é um queijo que eu particularmente não gosto muito, já tive a experiência de comer, ele não tem um sabor muito legal, mas é um queijo muito caro, né? Não é, a faixa de preço dele é bem mais alta do que os queijos mais comuns, mas as pessoas, né, que podem, conseguem comer aí esse queijo, mas é feito a partir desse fungo do Ascomycota, que são leveduras, tá? Que eles entram nesse processo de fermentação e conseguem ser produzidos aí nesse alimento, tá, gente? Essa segunda imagenzinha aí é quando vai ser produzido o vinho. Esse processo aí é quando as uvas, elas estão lá, né, no lagar, e são pisadas, enfim, e aí elas precisam entrar no processo de fermentação, tá? Para que seja gerado, né, a substância que nós conhecemos como vinho. Essa terceira imagenzinha aí é a mesma coisa que acontece com a cerveja. A cevada, no caso, ela precisa ser fermentada para que possa ser extraído a bebida alcoólica, né, que passou pelo processo da fermentação, que nós conhecemos como cerveja, tá? Então também tem a importância econômica aí. O que também nós não podemos deixar de falar, gente, é que os fungos eles também são importantes na indústria farmacêutica, tá? Então, em produção de vários fármacos, né? Eu coloquei esses dois exemplos aí, tá? Porque é muito utilizado a penicilina, que é justamente do fungo, tá? Que tem o nome de penicillium, tá? Então é extraído desse fungo, tá? Para que esses extratos, para que seja produzido esses fármacos, tá? Que são utilizados como antibióticos, ou seja, como tratamento de doenças de bacterioses, de doenças causadas por bactérias, tá? Esse primeiro aí, tá? Que é excelente da pessoa, né? Quem já tomou, ama de paixão, que é a chamada benzetacil, né? Então, quem nunca ouviu falar e não queira tomar, porque é muito dolorida, porém, ela faz um efeito muito bom no tratamento de bacterioses. Também tem ela, assim, o penicílio, né? Em forma também de pomada, enfim, tá certo? Então, é importante também na indústria farmacêutica para a produção de fármacos. Também existe uma importância médica, tá, gente? Existe uma doença chamada aspergilose, que é essa aqui que a gente está falando, que é justamente transmitida pelo aspergílio, tá? Que justamente ela vai afetar os nossos pulmões, tá? Elas vão afetar os nossos brônquios, os nossos alvéolos, tá? E ela a gente pode pegar inalando em qualquer lugar onde a gente estiver, na vegetação, enfim, tá? É uma doença, assim, bem perigosa, às vezes, dependendo do grau dela, ela pode ser letal, pode levar o indivíduo a óbito, tá? E essa imagenzinha aí de cima que eu coloquei, né, foi justamente uma imagem de um pulmão infectado por esse fungo, tá? Então, essa imagenzinha aí do lado é ele visto pelo microscópio, tá? E no caso, essa imagem de cima é de alguém que infelizmente foi infectado pelo aspergillus e contraiu a aspergilose, tá? Então, finalizando, tá? Os ascomicetos, nós vamos agora ver quais são os fungos que fazem parte do zigomicota, que são os zigomicetos, tá?
Eles são geralmente encontrados nos solos, tá? E não formam aquele corpo de frutificação, tá? Que a gente viu lá no início. E encontramos espécies responsáveis pela deterioração de alimentos também, tá? E que a gente chama muito de mofo, tá? Aquelas bolinhas que a gente encontra nas roupas quando tá no inverno, que a gente deixa dentro do guarda-roupa, né? Para quem tem rinite alérgica, como eu, meu Deus do céu, eu passo bem longe desses fungos, porque senão a alergia ela ataca logo, tá? E eles também são considerados saprófagos, né? Como eu disse para vocês, decompositores de matéria orgânica. Existem essas fotozinhas aí microscópicas e na natureza para a gente poder identificar, tá certo? O próximo, né, que é o Basidium micota ou Basidium micetus. Esses Basidium micetus são aqueles lindos, maravilhosos cogumelos que a gente vê. A gente anda aí, ó, por alguma mata, né? Se a gente for, por exemplo, que é bem pertinho da gente aqui no Horto de Dois Irmãos, a gente só naquele percurso, tá? Se a gente entrar em alguma trilha, a gente vai ver muito desses cogumelos, tá? Então, existem cogumelos que são comestíveis, tá, gente? Mas temos que ter muito cuidado. Não são todos que são comestíveis. Muito pelo contrário, tá? Por exemplo, esse daqui do canto, que eu particularmente acho ele lindo, maravilhoso, que tem essa capinha aí, ó, vermelha com os pontinhos brancos. Geralmente a gente vê em filme de fadas, né? As pessoas acreditam, né, que as fadas moram dentro dos cogumelos, mas isso é só um conto de fada. Mas a gente vê muito em desenhos, né? Mas, por exemplo, esse cogumelo, ele é um cogumelo venenoso, ele lança toxinas, tá? Existem algumas espécies de Basidium micetus que causam também, se você ingerir, eles são alucinógenos, ou seja, você pode ficar tendo alucinações. Então, não é aconselhável, tá certo? Então, também temos a espécie como orelha de pau, que é muito encontrado em troncos de árvores, tá? E também alguns basidiomicetos, eles são micorrízicos, que eles fazem, como é que se diz? O mutualismo com raízes de plantas. Então, elas vão ajudar a planta a conseguir absorver, tá? A nutrição lá do solo, tá certo? Como também vão existir espécies que são parasitas. Tudo bem até aí? Vamos lá. Também vai ter a sua importância econômica, como eu falei para vocês, que tem algumas espécies que são comestíveis, que não faz mal para o homem, como esse daí, né? Que é chamado de champions, né? E aí ele é muito, né, utilizado pelos gastrônomos aí em receitas, tá? Eu já comi e não gostei muito, né? Ele tem um saborzinho assim, um pouco estranho, mas há quem goste, há quem seja fã, mas ele pode ser usado aí na culinária e tem uma importância econômica muito boa, tá? E passando para o próximo slide, nós vamos ver agora sobre a reprodução dos fungos. Vamos entender um pouquinho como é que eles se reproduzem, tá? Essa imagenzinha aí, gente, muito clara, tá? Então, por exemplo, um cogumelo, a gente vê aí, creio que seja da espécie amandita, tá? Então, a gente vai ver aí ó, que existe o micélio, que existe o corpo de frutificação, e ele simplesmente vai liberar esporos, tá? Esporos esses que vão ser germinados, vão se formar em micélios e vai dar origem a um outro cogumelo, ou seja, esse foi o ciclo aí de vida reprodutivo dos fungos, tá? Próximo slide, a gente vê um outro tipo de reprodução, no caso aí tem até um outro cogumelo, tá? Que aí vai acontecer o quê, minha gente? Vamos lá seguir as setinhas. Vamos ler aí. A fusão dos núcleos, ou seja, vai haver uma fecundação. Lembra quando eu falei que existe dois tipos de fecundação, sexuada e assexuada? No caso, essa primeira que eu expliquei para vocês, que foi só o lançamento dos esporos, era um tipo de reprodução assexuada. Essa que nós estamos vendo agora é um tipo de reprodução sexuada, tá certo? Então vai haver aí ó, essa fusão dos núcleos, tá? E vai haver uma meiose, ou seja, uma divisão celular, tá certo, minha gente? Que vai aí ó para essa próxima
imagem aí do lado, o basílio poros, tá? Que vai ser liberado, já estão vendo aí embaixo, esse pontinho amarelo e esse pontinho vermelho, que vai provocar uma germinação nas hifas, tá? Dando origem a essas próprias hifas. Essas hifas vão se juntar, vão se transformar em micélios, e esses micélios vão dar origem a um outro cogumelo, no caso aí, que foi essa espécie que a gente viu aí nessa imagem. Né? Então, é bem fácil de entender como é que acontece a reprodução dos fungos, tá? Então, vamos lá. Quando eu falei para vocês, né, do mico, né, quando a gente fala sobre micoses, justamente são doenças causadas por fungos, gente. Devemos nos atentar, essas doenças, elas são doenças muito comuns, tá certo? Não chegam a ser letais, porém, como eles gostam muito de matéria orgânica, eles gostam de ficar na nossa pele, na nossa epiderme, né? Justamente para se alimentar, né, das escaminhas, ou seja, das células que a gente não precisa mais. Então, nós precisamos ter, né, um cuidado maior com a nossa higiene, nós precisamos ter um cuidado maior, né, aonde, em que ambiente nós conseguimos ter contato, né, que objetos nós conseguimos ter contato com a nossa pele, porque é muito fácil, minha gente, a gente contrair micose. Então, né, provavelmente, né, se você não teve, você conhece aquele seu primo que teve, né, aquele seu vizinho que teve, o famoso pano branco, que vão ser essas manchas brancas, né, esbranquiçadas que vão aparecer na nossa pele, que nada mais, nada menos aí que é um fungo, é uma micose. Existe o tratamento com pomadas, com fármacos, tá? Medicamentos, mas é uma doença causada por fungos. Então, se atentem aí. Outra doença que a gente conhece muito, né? Fulano está com impinge, né? Apareceu uma impinge em mim, tá? E é chamada, tá, gente, de uma micose da tínia corporal, tá? Porque esse fungo é o fungo da tínia, tá? Então, vão ser justamente essas manchas mais rosadas, mais avermelhadas, tá? Que elas também causam um desconforto, coça, tá? Formam, né, algumas feridinhas, enfim. Então, também existe tratamento com pomadas, com remédios, enfim, mas que são doenças que são causadas por fungos, tá? A próxima aí, né, é uma delícia ver essa imagem. Eu sei que você está aí dizendo, ai, que coisa maravilhosa. Que é chamada de dermatite seborreica. Se você já ouviu falar de fulano está com seborreia, é nada mais nada menos do que dermatite seborreica, gente. Então, assim, geralmente, tá, a dermatite seborreica, ela é comum, tá, em pessoas que não têm uma boa higienização do cabelo, tá? Então, o que que acontece? O nosso cabelo, nós sabemos, né, que ele precisa ser lavado semanalmente, né, de 2 a 3 vezes por semana. E quanto mais oleoso é o nosso cabelo, tá? Quanto mais isso vai ser um ambiente muito propício para a proliferação de fungos. Ele gosta de ambientes úmidos, ambientes ali, ó, quentinhos, para que eles possam se proliferar. Então, quanto menos você lavar os seus cabelos, mais propício o seu couro cabeludo vai estar para que você pegue o quê? Dermatite seborreica. E aí, o que que acontece? Quando você vai lavar o cabelo, o fungo ele vai descendo. E a parte onde estiver mais sensível, ele vai se agarrar. Então, temos aí, ó, a foto desse senhor aí com dermatite seborreica no rosto, gente. Então, pode ser passado pro rosto, pro tronco, pros braços, enfim. Então, essa descamação que causa um desconforto muito grande, porque coça muito, tá? Geralmente, os médicos, os dermatologistas, eles aconselham a você usar um shampoo, tá? Que é um remédio, geralmente o cetoconazol. Ele é bem tiro e queda para o tratamento da dermatite seborreica. Ele é bem eficaz, tá? Que aí você usa por um período de dias e fica bom aí da seborreia. Então, vamos sempre estar atentos à nossa higiene, tá certo? Então, essa outra delícia aí, né, chamada candidíase, tá, gente? Quem nunca ouviu falar também, fulano está com sapinho. O sapinho que você pode ter na região oral,
tá? Dá essas manchas esbranquiçadas e também causam algumas bolinhas, tá? Lá, quando a gente chama de goela, né? Ali naquela partezinha da garganta. Então, gente, aquilo é o famoso sapinho, tá? Ele pode ser transmitido, tá? Através de sexo oral, tá? E também ele vai ser transmitido também através do sexo vaginal, tá certo? Que também não é só pego através de transmissão via sexual, tá certo? Também pode ser pego por uma falta de higienização, que também pode ser pego quando não há uma ventilação. Então, meninas, tomem cuidado, né? Não passem o dia todo de calça, né? Enfim, tenham esse cuidado com a genitália de vocês, porque essa doença, tá, é causada por fungos, como eu falei. Fungo gosta de lugar úmido, né? Lugar que tem matéria orgânica para ele. Essa segunda imagenzinha, gente, é o canal vaginal, tá? Acometido pela candidíase. Então, vai ter um corrimento vaginal bem esbranquiçado, diferente do nosso corrimento normal, tá? A gente tem corrimento vaginal e isso é super normal. Porém, o corrimento causado pela candidíase é um corrimento estranho. Ele tem um cheiro estranho, ele tem uma textura estranha, tá certo? Então, é outra micose, tá bom? E finalizando aí, depois dessas delícias, né? Que se for antes do almoço, eu creio que você vai almoçar pensando nisso aí, né? E ter cuidado para não pegar micoses, pelo amor de Deus, né? E façam aí essas atividadezinhas. Finalizamos a nossa aula de fungos por aí. Vemos que os fungos são bichinhos que têm uma importância, né? Tanto boa também quanto má, né? Quando eles são parasitas, não são tão legais, mas quando eles não são, eles fazem muito bem para a economia, enfim, como a gente viu na nossa aula, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam, já sabem, podem me procurar. Voltem aí o vídeo e o nosso amiguinho Pernalongo, que ficou conosco até o final da aula, diz novamente para vocês ficarem em casa até tudo isso passar. Fé em Deus que tudo isso vai passar brevemente. Beijo, tchau, tchau.